Olá, tô aqui chamando. Olá, vocês já estão Olá, aí? Nossa, bom, tudo bom, olá, Fernando Grossen, Fernando tudo Siqueira, é um bem? prazer vocês aqui com a gente nessa live. Vocês estão me ouvindo? Muito Vocês estão me prazer, ouvindo bem? muito prazer. Pois é, Então, é com grande prazer que a gente chama vocês para participar dessa segunda live que a gente está fazendo dentro de uma série chamada Democracia em Risco. E, particularmente, vocês estão com a gente para falar sobre discriminação. E aproveitando o gancho, obviamente, do filme de vocês, do documentário, do Quebrando Mitos, a frágil e catastrófica masculinidade de Bolsonaro. A gente teve a honra já de entrevistar a roteirista de vocês dentro de um artigo que fez muito sucesso dentro da Igenet e já está traduzido para o inglês, traduzido para o espanhol, em breve também nas outras línguas, porque eu estou falando muito, vou deixar vocês falarem, mas assim, só para dar uma introduçãozinha sobre a IGENET, International Journalist Network. Nós somos um projeto do ICFJ, que é International Center for Journalists. É uma organização não governamental, com sede aqui em Washington, D.C., onde eu estou, e a IGENET, o projeto IGENET, fala de jornalismo, sobre jornalismo, para jornalistas, em 8 idiomas. E eu sou a editora que cuida da parte do português. Nós temos português, inglês, francês, espanhol, persa, polonês, chinês, francês. São, acho que eu não sei se eu já repeti alguma língua, eu esqueci de alguma, mas todas direcionadas para jornalistas no mundo todo. E a gente divide as oportunidades, as novos projetos, as últimas atualizações sobre o jornalismo no mundo, enfim. Mas eu quero dar a palavra a vocês, primeiramente. Eu sei que vocês estão na Califórnia, né? Então, eu fiz essa pergunta para a nossa outra entrevistada, quando a gente falou sobre desinformação, e vou começar a nossa live sobre isso. Vocês acham que, dependendo do resultado das eleições brasileiras, a nossa democracia, a democracia brasileira, está em risco? bom, primeiro eu queria agradecer muito o apoio, o destaque. Ficamos muito felizes com esse artigo e não consegui, naquele momento, participar diretamente, porque eu estava, digamos assim, no turbilhão do lançamento. E muito legal saber conhecer a organização de vocês e ver como vocês estão disponibilizando esse conteúdo em diversas línguas. Esse filme, ele é um filme que ele propõe separar, ou seja, para alguns esquerda ou direita, da questão do direito de existir. O direito dos gays existirem, dos negros, das mulheres, dos indígenas, da floresta. E isso tem tudo a ver com o conceito de democracia. Quando certos grupos são expulsos do centro de poder, a democracia está em risco. Eu fiquei vendo o nome do convite, vocês estão falando de discriminação, né? Que é uma palavra que às vezes as pessoas confundem com descriminalização, né? Que é deixar de ser crime. E um dos meus trabalhos anteriores, o Quebrando o Tabu, eu discuti a questão da descriminalização das drogas, que muita gente acha que quando você fala em descriminalizar as drogas é uma forma de tipo distribuir droga nas escolas, e é o oposto. Significa pegar aquele parente, filho, tio, amigo que tem problema com droga, em vez de punir ele com cadeia, você trazer para perto e tratar dentro do sistema de saúde. E por que isso tem a ver com a sua pergunta? Porque certas leis foram feitas para criminalizar certos comportamentos e perseguir certos grupos. Por quê? Porque tem grupos que não aceitam o conceito básico da democracia, que é o conceito de igualdade. É um grupo geralmente formado
por algumas pessoas brancas, homens, racistas, que não aceitam que o poder seja dividido com negros, com mulheres, com LGBTQs, com indígenas. Eles não aceitam essa divisão do poder. Esse tipo de gente, que tem vários graus, tem os explícitos, tem os disfarçados, tem os na família, tem os fora da família, eles encontraram nos últimos anos uma espécie de catarse nas fake news elaboradas por Steve Bannon, Donald Trump, Jair Bolsonaro e outros membros dessa, vamos chamar assim, de quadrilha, por que não, internacional. Não dá para utilizar o termo quadrilha quando se trata de jovens negros que estão lutando pela sua existência e não tiveram oportunidade, mas quando tem colarinho branco, ou seja, gente fabricando mentiras em massa para fraudar a democracia, induzindo as pessoas a tomar decisão de forma errada, a gente usar um eufemismo, né? Não acho que isso. Então, eu queria perguntar se o termo correto não é quadrilha, né? Porque são uma série de pessoas exercendo atividade criminal. Aqui nos Estados Unidos, o Steve Bannon já foi para a cadeia. As pessoas que invadiram o Capitólio já estão na cadeia. Donald Trump está com um processo correndo e vai vir a questão se um presidente pode ser preso ou não. Né? Os crimes dele estão cada vez mais evidentes, sejam crimes fiscais, crimes de quebra de sigilo e crimes de um esquema, né, de distribuição de notícia em massa. Os crimes fiscais já eram anteriores à presidência, né? Já vem de longe. Porque ele conseguiu mascarar com as fake news. Exato. Né? Provavelmente quem está assistindo a gente aqui, eu e você, já pagamos mais imposto do que Donald Trump, né? Porque você olha a declaração deles, são números ridículos. Então, assim, tudo isso para dizer que assim, a democracia está em risco no Brasil e no mundo todo. E aí, nessa hora, quando está pegando fogo, não é hora da gente ficar dando cotovelada em colega que pensa diferente da gente no que se refere a diferentes estratégias para atingir o mesmo objetivo. Então, assim, tem um monte de gente que acha que jovem tem que estar na escola, tem que ter o direito de estudar, tem que ter o direito de florescer, de se desenvolver, né? Só que tem gente que diverge de como isso deve acontecer. Tem gente que acha que o Estado tem que fornecer todas as ferramentas. Tem gente que acha que a iniciativa privada, através de crédito, através de competitividade, desenvolvimento econômico, fornece essas alternativas. E tem gente que acha que é caso a caso, que não tem uma solução para todos. Isso aí são diferentes estratégias para o mesmo objetivo. Isso é o campo democrático, né? Agora, quando alguém está questionando o direito do outro de existir, né, está dizendo que vai dar um tiro, que vai bater, que vai... Isso não é mais uma discussão democrática, isso é nazismo. Pode ter o nome que for, florear o que for. Eu acho que é isso que a gente está vivendo no Brasil e nos Estados Unidos recentemente. Muitas vezes as pessoas comparam Jair Bolsonaro a Hitler, comparando o Bolsonaro de hoje com o Hitler no final da sua trajetória. Isso não é uma frase minha, eu li na internet, eu não lembro o autor. A comparação tem que ser feita com o Hitler no começo da sua trajetória, porque Hitler também foi eleito democraticamente, né? Então a questão é, vamos conseguir parar esse homem? Vamos deixar ele ir até o final? Fernando, né? Se você também quiser fazer algum comentário, eu vi, obviamente, o documentário, ele é imperdível. E assim, antes até da gente falar, tocar alguns pontos, que a gente não pode dar spoiler, né? Não vamos dar spoiler, mas assim, eu acho que tem algumas coisas que são muito interessantes da gente puxar para conversar. Eu tenho algumas pessoas, assim, que falam assim, ai, não aguento ver o filme, já tá demais para mim. Quando, na verdade, eu acho que vocês fizeram um excelente resumo de tudo o que veio acontecendo na trajetória política do atual presidente da República, que eu acho que, assim, estou puxando mesmo a sardinha, que eu acho que é imprescindível da gente se colocar no momento político atual, assim. Não dá para dizer assim, ai, tá tão ruim que eu não quero ver, tá tão ruim. Né? Eu acho que está na hora das pessoas se posicionarem exatamente onde está ruim.
Eu queria saber se você concorda com essa posição, obviamente, como diretor do filme, e que você falaria para essas pessoas que falam, ai não, já está demais, assim, eu não aguento mais, não dá para ver mais sobre isso. Sobre isso eu falo, sobre a trajetória de um presidente homofóbico, né, misógino e tal. Eu acho que para a gente também foi muito difícil durante o processo de fazer o filme, de ficar reassistindo e assistindo todas essas questões, vendo o país da maneira que estava e durante a pandemia também. E então eu acho que a gente ouviu muitas pessoas relatando também que assistiram o filme em várias partes, que assistiram um pedaço, pararam, assistiram o resto. Exato. E eu achei isso uma maneira interessante também da pessoa poder, se ela se sente muito incomodada com isso, uma maneira é assistir em pedaços. Né? Você teria alguma coisa para complementar? Na verdade, é assim, a gente a gente fez uma primeira versão do filme que, de certa forma, ele era um resumo da questão do Bolsonaro. Só que a gente jogou esse filme fora e até com o olhar do Fernando Siqueira, a gente fez uma contraposição disso com a resistência. E deixamos muito claro de onde partia meu olhar, que era um olhar pessoal. O que a gente descobriu nisso foi a questão da masculinidade catastrófica. Muito se fala sobre a masculinidade tóxica, né? Que é quando um homem provoca um dano num outro indivíduo, geralmente uma mulher, um gay, né? Às vezes um filho. Masculinidade catastrófica é o que a gente propõe que seja o termo para descrever quando um homem provoca um dano a uma comunidade, a um continente, a um país, a uma cidade, né? Então muita gente acha que a questão ambiental não tem nada a ver com masculinidade, por exemplo, que a questão racial não tem nada a ver com masculinidade. E ao assistir o filme, a gente consegue perceber como essas questões todas estão costuradas por esse jeito antigo de pensar, que é dos nossos tataravós, e que a humanidade foi evoluindo, né? Antigamente não existia nem iPhone, e as ideias têm que evoluir juntos, né? Então, ideias básicas como de respeito às mulheres, aos negros, aos LGBTQs, entender os indígenas como guardiões da floresta, a importância da biodiversidade da Amazônia, da reserva de água doce que é para o Brasil, né? Então isso tudo tem a ver com um comportamento que começa lá no psicológico de como a gente se organiza enquanto sociedade. Vou falar que teve algum comentário, uns dois, de que o áudio está picotando. Assim, eu não tenho muito o que fazer, né? Vocês estão na Califórnia, eu estou em Washington DC, assim, eu não sei se também pela distância, não sei, enfim. Não entendo muito dessa questão tecnológica de não estar pegando. Eu estou ouvindo vocês perfeitamente. Assim, não sei. Eu estou ouvindo você. Poder apertar algum botãozinho para melhorar o áudio, mas não tem como. Vamos seguir aqui, então. Vou falar um pouco das coisas que me chamaram a atenção do filme. Assim, por exemplo, nas últimas histórias que ficam muito evidentes, eu estou falando assim, de segundo turno, né? Porque a gente resolveu fazer essa série de lives quando a gente falou assim, não, os jornalistas estão no limite, a gente precisa conversar sobre as coisas que estão, sabe, sufocando, né? Porque ainda tem o segundo turno, ainda tem mais um mês desse processo para ver o que vai dar. E nesse último mês se falou, ele mesmo, né, se traiu em alguns momentos falando mal dos nordestinos, né, uma coisa assim horrorosa, né, por conta do Nordeste, onde tem maior número de votos do outro candidato. E aí, vocês têm eu vou dar só um pouquinho de spoiler para quem não viu, mas é interessante fazer essa conexão, de que lá atrás, vocês foram resgatar isso, ele já falou de uma maneira horrorosa sobre os quilombolas, né? Eu falei, nossa, assim, porque para quem não viu ainda, né, vocês foram atrás de arquivos de trechos bem específicos que estão na cabeça das pessoas, mas que estão lá, pontuados, né? E eu achei tão horrível o que ele falou, né? Ele falou de um jeito chamando os quilombolas de vagabundos, assim, uma coisa... Como é que foi esse processo de catar onde é que vocês buscaram esses arquivos? Foi fácil? Olha, começando só do começo da sua fala, a gente filmou aqui algumas manifestações nos Estados Unidos. Em uma delas, eu conheci brevemente uma das fundadoras do Black Lives Matter. Não lembro o nome dela. E aí eu falei desse projeto.
ela falou, o supremacista branco brasileiro, né? Então, assim, a ideia de supremacista, de supremacia branca é justamente de que aqueles, né, que são brancos, com sangue, abre aspas, mais puro, homens, são superiores aos outros, né? E tem até os que não são tão brancos assim, mas que se intitulam brancos para poder oprimir o outro, né? Então, é um jeito de pensar a vida, né? É um jeito de colocar um certo grupo, que geralmente são homens brancos heterossexuais, como se fossem superiores, e as pessoas que estão embaixo, elas estão a serviço do lucro e do prazer desse grupo de autoproclamados privilegiados superiores, né? Então, acho que daí vem digamos, o denominador comum que você está apontando entre a fala infeliz sobre o Nordeste e a questão dos quilombolas. Sobre a questão de como o filme enfrentou isso, a gente tinha um time de pesquisa no Brasil, outro aqui, foram trocando, time de transcrição, editores no Brasil, editoras nos Estados Unidos, passamos o material todo para inglês, e era muito material. E assim, como se alguém pedir para você, sei lá, ir lá fotografar um cano de esgoto que está estourado. Não para de voar coisa na sua cara, entendeu? Então, assim, não tinha como encerrar a pesquisa, porque a coisa estava em pleno, como chama? Em pleno vazamento, né? Então, assim, a gente, por exemplo, tinha fechado a montagem e veio aquela frase que parecia da quinta série, de que era imbrochável, de que o Bolsonaro era imbrochável. A gente reabriu e recolocou essa montagem, né? Então, assim, no dia da comemoração do 7 de setembro, no palanque, em frente à esplanada do Ministério, o presidente da República gritando imbrochável. Se alguém contasse, ninguém acredita se não assistir. não, é completamente impensável isso. Eu lembro, inclusive, que assim a gente anunciou o filme, um dos filhos do presidente tweetou me atacando e falando que o presidente era imbrochável, incomível e impenetrável. E aí, 3 dias depois, teve o negócio lá do 7 de setembro. E até fiquei pensando assim, nossa, vestiram uma carapuça, né? Eu fiquei pensando assim, quem quer saber se o presidente é impotente ou não? Se alguém penetrou o presidente ou não? Tipo... E aí você tem que dar tem que entender que isso são estratégias para tirar a atenção, divergir a atenção, por exemplo, do orçamento secreto, né? Que é uma quantidade gigantesca de dinheiro que foi utilizada, dinheiro do contribuinte brasileiro, que foi utilizada de maneira totalmente obscura para favorecer a eleição. Então, em vez da gente estar olhando para isso, perguntando, peraí, mas que dinheiro é esse? Por quê? Aonde está sendo gasto? Cadê? A gente está discutindo, entre aspas, se o presidente é imbrochável ou não. Então, isso é uma estratégia de manipulação e dominação. Sobre, os eleitores, assim, né, do candidato. O que vocês que levantaram a bandeira, você no filme fala da sua homossexualidade, você conta todo o processo, como é que foi contado para a sua família, quer dizer, atraiu, né, muita gente com a mesma história. E aí eu fico pensando, como é que pode, dentro de famílias em que os filhos são até mesmo abertamente homossexuais e cis, né, e convivem mesmo com a família, como é que pode uma família dessa votar num candidato desse, assim? Porque eu vejo isso, né? A gente sabe que tem, assim. Como é que casa uma história com a outra, assim? Enfim. O que você acha disso?
objetivos do nosso filme. A gente acha que quase todos os LGBTQs têm uma família com setores conservadores e quase toda família conservadora tem algum LGBTQ assumido ou não. Esse diálogo é muito, muito pobre. Então, o que a gente gostaria era de que, com esse filme, as pessoas pudessem discutir e debater dentro da família de uma maneira mais qualificada do que argumentos um pouco infantis e rasos, como, por exemplo, o imbrochável. Ninguém avança dessa forma. Mas agora, por que algumas pessoas se comportam desse jeito? Assim, já existia um tempo na humanidade em que não existia nenhum tipo de lei, né? Para quem é religioso, não existia nem a Bíblia. Aos poucos, a humanidade foi desenvolvendo um certo código moral que não nos permite cometer certas agressões uns aos outros, né? Coisas que nos permitem nos organizar enquanto sociedade. Vai ser aprimorado, né? Ano a ano. Então, por exemplo, a minha geração cresceu vendo piada homofóbica e racista na TV com os Trapalhões. A geração do Fernando, meu marido, já cresceu ouvindo Taylor Swift e Lady Gaga num grito de libertação gay. Então, assim, a gente vê que passou os anos, o código moral foi se aperfeiçoando, né? Ainda tem muita coisa para mudar. Assim, quando eu morava em São Paulo, lembro que tinha uma lanchonete chamada Senzala. Assim, uma falta de respeito, consideração muito grande. Nem sei se está aberto ainda, mas eu torço de verdade para que feche, entendeu? Então eu acho que tem uma espécie de óculos que as gerações mais antigas têm que colocar a ter uma boa moral e não uma moral que pretende ser boa, mas que é podre. Aí, nesse ponto que você falou, que as novas gerações, né, as coisas evoluíram. Por mais que a gente possa considerar um momento muito difícil no Brasil, com relação à discriminação, com relação à perseguição e tal, a gente sabe que as novas gerações evoluíram. Aí eu te pergunto, puxando a sardinha para o nosso espaço de jornalistas, qual é né? Eu sou... Meu pai era Mas jornalista, você então cresci no meio do jornalismo e escrevo há, sei lá, 15 anos. Já escrevi na revista Veja, na Folha de São Paulo, no Mídia Ninja, e outros veículos também. Colocando um ponto crítico aí, você acha que a imprensa e os jornalistas têm colaborado para diminuir a discriminação? Por exemplo, eu dou só um exemplo de uma coisa que eu me lembro que não se fala mais homossexualismo, se fala homossexualidade. Ah, mas que besteira. Não é uma besteira. Né? Já foi conversado que não é para falar homossexualismo, tem que falar homossexualidade. Então, quer dizer, você acha que nos pequenos detalhes, nas grandes questões, a imprensa tem mais ajudado ou atrapalhado a diminuir, a acabar com a discriminação? A primeira coisa, assim, quando fala em imprensa, tem que separar os jornalistas dos patrões, porque são duas entidades diferentes que não se comunicam. Segundo, muitas vezes... Acho que está acabando a bateria do celular. Esqueci de carregar. Então. Segundo, tem uma coisa que é muito comum em situação de abuso, por exemplo, homem estuprador responsabiliza a mulher dizendo que ela provocou, que ela usou a saia curta, que ela isso, que ela aquilo. Então, usando essa metáfora, tem muita gente querendo culpar a imprensa pela desinformação, né? E geralmente são as pessoas que promovem a desinformação. Então, estão falando que a imprensa não tem credibilidade, que a imprensa tem fake news, que a imprensa isso, que a imprensa aquilo, para desviar a atenção do fato de que eles estão promovendo a desinformação.
Isso quer dizer que a imprensa não erra? Claro que não. A imprensa erra. Mas isso é uma gota no oceano de uma coisa muito mais grave que está acontecendo, que é um esquema de distribuição de notícias falsas em massa, por pessoas que estão tendo proveito econômico com isso. Os patrões têm a melhorar? Tem. Os jornalistas têm a melhorar? Tem. Agora, ficar querendo jogar no colo dos jornalistas a responsabilidade sobre essa catástrofe que está destruindo o nosso planeta, literalmente, seja no Brasil, Amazônia, os 600 mil mortos de Covid, seja nos Estados Unidos, como chama? É uma sacanagem, né? Acredito que se a imprensa tivesse menos sufocada na Rússia, por exemplo, talvez o colega do Bolsonaro e do Trump, o Vladimir Putin, não estaria com tanta impunidade para fazer o que ele bem entende, né? Então, eu sim aceito que a imprensa pode melhorar, aceito que a imprensa está melhorando, mas isso não pode ser usado de forma nenhuma para atacar e desvalorizar o maravilhoso jornalismo profissional. Desculpe interromper. As pessoas estão falando que elas não estão entendendo. Eu queria perguntar se vocês estão me ouvindo, porque se vocês estiverem me ouvindo, eu repito a pergunta dela e a gente resolve o problema. Então, vocês podem resolver, se vocês resolver não responder, se vocês estão me ouvindo? Só saber se estão me ouvindo. Então, tá bom. Então posso retomar a tua pergunta para as pessoas? Ela tá colocando sobre a origem da mente, digamos assim, psicopata, nas minhas palavras, do nosso atual presidente da República. E ela coloca o comentário da Carol Pires sobre a origem do mal, a fábrica de monstros, e o conhecimento dele de que os quilombolas tinham proteções, que é importante deixar claro, são proteções reparativas para reparar uma injustiça histórica. Os indígenas também, e ele se sentia ali como branco, marginalizado dessas proteções, né? Então, foi isso que foi colocado. Eu acho que esse ressentimento ele é uma coisa muito perigosa mesmo. E é muito importante que as pessoas entendam que nós, brancos, principalmente de origem europeia, que historicamente nossos ancestrais colonizaram as Américas, a gente tem uma dívida histórica com os povos originários, com os negros que foram escravizados, e essa dívida precisa ser reparada. Isso não significa que vai destruir a vida de quem nasceu branco. Não. Significa que a gente vai, enquanto sociedade, estar junto para reparar uma injustiça histórica e permitir oportunidades mais igualitárias a todos. Então, a partir do momento que isso fica claro, fica mais fácil tirar essa falsa ideia de ressentimento.
né? Essa falsa ideia que provoca um ressentimento, né? Então, existe uma dívida que tem que ser paga, que tem que ser honrada. Eu nasci na classe média brasileira, de São Paulo, tive muito mais oportunidade do que as mesmas pessoas negras da minha idade que nasceram em outras áreas pobres. Isso está errado, entendeu? Eu gostaria que nas escolas que eu estudei, tivessem, naquela época, mais bolsistas, tivesse uma política de cotas. Teria sido melhor para o meu aprendizado, inclusive. Eu teria aprendido, convivido muito, aumentado minha visão de mundo muito mais, né? Então, eu acho que se trata disso. Olha, essa... Repete a pergunta. Porra. Então eu peço você. A Fabiana perguntou como é que foi para a gente encontrar o ex-assessor do Bolsonaro para fazer a entrevista com ele e como é que foi esse processo. A gente falou que a gente estava fazendo um documentário sobre o presidente Bolsonaro a partir de uma produtora aqui nos Estados Unidos. O Valdir recebeu a nossa equipe muito bem, deu uma ótima entrevista, somos muito gratos a ele. E eu acredito que, para muitas dessas pessoas que estão ali no círculo de apoio do presidente Bolsonaro, elas entendem que toda e qualquer exposição na mídia é bem-vinda, independente do contexto e da luz que está sendo colocada. Então, acredito que esse foi o motivo que ele deu a entrevista. A gente teve muito cuidado para não tirar nada do que ele falou em contexto. Temos muita gratidão a essa entrevista e espero poder entrevistar ele e outras pessoas do círculo Bolsonaro futuramente, mais uma vez. A pergunta da Fabiana agora foi, ela comentou sobre uma fala que tem no filme do Valdir, que ele disse que os jornalistas que colocaram o Bolsonaro onde ele está hoje, e como é que a gente se sente a respeito disso e o que a gente acha dessa colocação dele. Basicamente, o Valdir dá uma tirada de sarro, assim, dizendo que foi a imprensa que colocou o Bolsonaro onde ele chegou. Que é um pouco o que eu estava falando atrás, que é querer desviar a atenção para não assumir responsabilidade. O que colocou o Bolsonaro onde ele chegou não foi a imprensa, foi a falta de caráter dele. É aquele discurso assim, do tipo, se apanhou porque você mereceu. É um abusador que fala para uma pessoa, você foi abusada, estuprada porque você provocou. Então é a mesma lógica, né, de empurrar a responsabilidade histórica para o colo dos outros, né, justamente para o colo de quem está querendo jogar a luz, né. Então, assim, o jornalista profissional vai lá reportar o que está acontecendo e aí jogam a culpa nele. Esse é um mecanismo de abuso e dominação muito padrão, assim. Por exemplo, no final do primeiro turno, teve uma campanha feita por vários artistas, né, pelo voto no Lula no primeiro turno. Aí, quando acabou o resultado da eleição, muitos saíram com teorias dizendo que não ganhou no primeiro turno por culpa dos artistas, né? Então, isso aí tem nome, gente, chama gaslight, entendeu? Não tem outro jeito nisso. Eu acho que é importante se manter firme e não cair na provocação. Isso quer dizer que a imprensa é impecável? Não. Quer dizer que a imprensa não pode melhorar? Não, não quer. Mas dizer que a imprensa é responsável por um esquema de corrupção que está destruindo o planeta
é um pouquinho de sacanagem, né? Eu acho que a gente tem que estar com o olho mais treinado para não olhar para o lado, né? É, exato, exato. Tipo, é o ladrão que fala pega ladrão, entendeu? Peraí, você pode repetir de novo? Você falou. Ó, a Fabiana falou que essa é uma estratégia para você acabar forçando a barra para descredibilizar a imprensa. A pergunta da Fabiana agora foi se a gente. Se as pessoas. Ah, é. Fora do Brasil, falando do Brasil, assim, que essa é uma diferença, né? Também estou morando fora, uma foto. E aí, quem são vocês que estão fora, mas estão falando do Brasil? Bom, primeiro eu queria falar para todo mundo assim, a Fabiana falou um pouco antes, mas ela não conseguiu ser ouvida. Mas ela, se ela pudesse, ela arrumaria o som, mas a gente não tem como agora. Ela está lá em Washington, a gente está em Los Angeles, mas a gente vai responder, repetir as perguntas dela. Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência só quando ela for falar. Tem alguém falando que talvez o fone de ouvido ajude. Bom, enquanto você. Isso. Tá bom. E a pergunta dela, então, foi como é que, por que a gente saiu do Brasil e se aqui nos Estados Unidos a gente recebeu mensagens de pessoas do Brasil falando, por que vocês estão falando disso, se vocês não estão nem no Brasil e coisas nesse sentido. De novo, eu vou começar pelo final. De novo, é aquele mecanismo de deslegitimação dos outros, né? Então, assim, porque eu vim morar nos Estados Unidos, eu não posso opinar sobre o Brasil. Tem tanta gente que mora no Brasil e que tem opiniões péssimas, né? Não estou querendo dizer que a minha opinião é melhor porque eu estou fora, mas estou querendo dizer que ela é válida também. Morei 38 anos no Brasil. Nesse tempo, eu entrevistei, sei lá, centenas de pessoas para documentários diferentes que eu fiz. Filmei, acho que em 12, 15, um número assim de cadeias diferentes, não sei quantas comunidades. Escrevi para diversos veículos, Folha, Veja, Mídia Ninja. Então, me formei na Fundação Getúlio Vargas em administração de empresas. Então, eu acho que assim, ficar desqualificando o outro porque foi morar fora, porque mora dentro, porque é isso, porque é aquilo, não leva a nada. Pode não concordar com a opinião, tá tudo certo. Conta um pouquinho porque a gente vai morar aqui. O Fê ele já estava muito incomodado com a ascensão do atual presidente, há algum tempo, porque nós somos LGBTQs, nós somos homossexuais, a gente já sentia essa ameaça um pouco antes do que a grande maioria das pessoas que pensavam que ele era uma piada, que me mostravam um vídeo achando engraçado. Olha que comédia esse cara. E o Fê ele já avisava que isso ia ser um problema. Ele escreveu em algumas Dei entrevista no Saia. Eu tinha feito um vídeo saindo do armário, então fui chamado para ir no Saia Justa, fui chamado pelo programa do Bial e comecei a falar ali, comecei a postar e tudo. E no Quebrando Tabu, que é uma página que eu fundei na internet. E toda vez que ele falava... Eu sou sócio, estou focado em outras coisas, mas eu criei o filme Quebrando Tabu, a página, a série. Pra gente sempre bom, então não sei nem...
O áudio da Fabiana voltou, gente? Não sei se vocês estão ouvindo. Mas então vamos fazer assim, deixa eu. Vai, Fabiana, o que você acha? Você escreve a pergunta e eu faço. Assim as pessoas ficam com o áudio e eu respondo. Então. Não, não sei. É porque, pelo que eu tô entendendo, é que não é que tá só picotando, mas tá saindo algum som que as pessoas estão se incomodando. Tipo, uma estática. Oh, silêncio total. Não, não tô entendendo muito bem o que tá. Ó, não, não, A gente a tá. gente tá. As pessoas, pelo jeito, não. Aí é só entrar de novo. É, eles estão falando pra reiniciar a live. Talvez funcione. É. Tá. É. Tá bom. Então, vamos fazer isso, então. Tá, mas então é melhor fazer uma pergunta curtinha, porque senão as pessoas ficam ouvindo. Tá bom. A gente ainda está trabalhando na. Ah, perdão, amor, Ah, é, desculpa. a pergunta foi como é que está sendo a repercussão internacional do filme. Como está sendo a repercussão É. internacional do filme? A gente recebeu um feedback bem legal das pessoas aqui nos Estados Unidos. Alguns veículos de imprensa cobriram a gente, mas a gente ainda não conseguiu, digamos assim, trabalhar o filme todo fora do Brasil. Então a ideia agora é a gente tirar o filme do YouTube, vamos pegar esse material do que está acontecendo no Brasil, remontar o final e relançar. A pergunta foi quais são os novos projetos que vão vir e que a gente vai... que o Fernando comentou que ele quer entrevistar outras pessoas que estão próximas ao Bolsonaro e quais são os nossos próximos projetos. Acho que ainda está tudo muito, como chama, em processo, mas a gente pretende continuar fornecendo conteúdo no Quebrando Mitos, fazer essa nova versão do filme com o resultado das eleições. E temos alguns outros projetos que a gente está em desenvolvimento. Um filme sobre CBD e outras coisas que a gente ainda não está pronto para falar. A pergunta foi se houve ameaças depois do lançamento do filme. Sim, a gente recebeu a gente filmou. Eu não queria muito falar sobre isso, então vou ser bem breve. Mas a gente filmou um apoiador do Bolsonaro no dia da eleição com uma camisa escrito Ku Klux Klan, em alusão a Ku Klux Klan, e com uma imagem de uma pessoa de capuz branco. E depois que eu filmei essa pessoa, desliguei a câmera, eu virei as costas, essa pessoa falou que ia me dar um tiro e me seguiu filmando. Mas eu queria pedir para a gente mudar de assunto, por favor. A pergunta foi quantas visualizações já teve o filme. A gente já teve 1 milhão de visualizações na versão em português. E na americana eu não sei ainda direito. A gente tá... Acho que está começando ainda, acho que está com 8 mil, uma coisa assim. Muito obrigado. A Fabiana acabou de comentar que eles acabaram de publicar essa semana uma notícia sobre o filme com o link do filme em inglês. E a notícia em inglês também. Então...
Eu perdi o começo da pergunta, mas a pergunta foi se a gente pretende voltar ao Brasil, ou se com essa situação bolsonarista a gente não pretende voltar ao Brasil. Certo? Quer responder? Olha, posso responder. A gente se considera pessoas... Nós somos brasileiros, o Brasil é nosso país, nossa cultura toda é brasileira, e a gente considera que o Brasil é um lugar que a gente sempre vai voltar, mas a gente mora aqui, vai para lá, a gente tá... Somos pessoas que querem estar viajando e podendo estar... Nós gostamos muito do Brasil, não queremos cortar laços com o Brasil, não vamos cortar nenhum laço com o Brasil, mas a gente está por esse... Aliás, eu fiquei triste de ver no jornal outro dia que 76% dos jovens brasileiros gostariam de morar fora. Sim. Isso acho que é um reflexo do nível de desesperança que o país está passando. É muito triste. Bom, a gente abriu uma produtora aqui, então a gente está trabalhando bastante na produtora, em projetos daqui da produtora. Eu estudei bastante quando eu cheguei aqui, artes cênicas, a gente faz música, a gente cuida dos cachorros. Acabamos de fazer uma música agora de manhã, mas que não dá para mostrar ainda. Passear com cachorros, essas coisas assim. Boa parte do meu trabalho é desenvolvendo projeto praticamente o dia inteiro. Eu acho que é muito importante ter... Pergunta. A pergunta foi que a gente comenta no filme que a música ela serviu como uma válvula de escape. E Então, eu queria dizer assim, isso é... olá, Tá, tá. Não, eu primeiro queria agradecer todo mundo que está aí assistindo, mesmo com os problemas técnicos. Ficamos muito honrados aqui. Obrigado a todos aí, Jaime, Léo, tanta gente aí que eu tô vendo. Bom, falando aqui ao vivo do meu coração,
impressionante o que a música tem me ajudado a me reerguer depois de enfrentar vários desafios pessoais e de lidar com esse material tóxico. Então, assim, claro, cada um tem o seu caminho, mas semana passada eu comecei a fazer aula de canto, não pretendendo cantar nem nada, mas só de fazer a aula de canto, já o lance da respiração, da colocação da voz, já deu uma baixada de bola muito legal. Então, percussão também, enfim, acho que aí eu compus uma música, isso me deu uma felicidade. Acho que cada um com o seu caminho, mas a mim tem me ajudado muito. Eu acredito muito que a música ela tem essa questão de você tem que se concentrar para tocar a música, né, e cantar, ou seja o que for. E ela exige uma concentração que, com o passar do tempo, ela acaba virando uma coisa mais parte do seu corpo. É, e é- exato, vira como se fosse uma meditação. Foi o que a Fabiana comentou aqui. Vira como se fosse uma meditação. Ela vai continuar falando, porque essa live vai ficar gravada. Ela vai botar agora postagem na página. É. Tá. Ela pediu para fazer nossas considerações finais e depois ela vai falar sobre a próxima live. Que é sobre religião e política. Então, do nosso lado, eu queria convidar vocês para assistir o Quebrando Mito. Mitos. Se você mora fora do Brasil, tem o Breaking Myths, você pode mandar para os seus amigos americanos ou de língua inglesa. Além disso, queria convidar vocês para escutar a nossa música California. Nossa banda chama FS2, que está no Spotify, no YouTube. E espero que vocês gostem. O Fê está digitando aqui. Então, agora eu vou dizer o que ela vai falar sobre a próxima live dela. Ela agradece muito, vai ficar gravado e convidou para assistir Quebrando Mitos. Obrigado. Quarta-feira que vem, no mesmo horário, vai estar com a Magali Cunha, que é uma especialista em fake news e religião. Olha que interessante. Então, quarta-feira, horário. Fake news na religião, perdão. Ela tem um agente check chamado Beleia, que é muito importante nesse momento. Obrigado aí pelo carinho, pelo prestigiar nosso trabalho. Obrigado você pelo convite. Muito obrigado. Tchau.